Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Como vocês estão? O vídeo de hoje é um relato, vim falar pra vocês o que eu fiz, como que eu fiz pra juntar meus primeiros 10 mil reais ganhando pouco. Porque não foi de agora que eu consegui juntar esse valor, foi quando eu comecei a me organizar financeiramente, eu fui montando um plano de ação e já criando o hábito de guardar dinheiro. E meu objetivo final era ter um valor de 10 mil reais. Chegava a ser até imensurável por causa da minha situação que eu estava atual naquela época. Eu fiz algumas coisas, eu tive que fazer algumas coisas, algumas escolhas. Eu vim aqui falar pra você que sim, é possível você conseguir juntar dinheiro sim, basta você ter foco, disciplina e saber onde você quer chegar. Só depende muito da nossa força de vontade. Então, bora pro vídeo. É possível sim, gente, você juntar dinheiro mesmo ganhando pouco. Com essas dicas que eu vou dar, foi o que eu fiz para mim conseguir guardar um valor, né? No caso, eu cheguei no valor de 10 mil reais com meu salário reduzido, com as contas apertadas, num planejamento já de pagamento de dívidas, que eu estava endividada, você já sabe a minha história aqui. Então, assim, eu montei um plano estratégico para, além disso tudo, eu conseguir juntar um dinheiro, ter um dinheiro reservado. E esse dinheiro, no final, que foi o valor de 10 mil reais, foi o valor que eu destinei para minha reserva de emergência, quando eu comecei a montar. E eu vou conversar um pouquinho agora com vocês como que vocês devem fazer, sabe? Não é fórmula mágica, gente. Vocês não vão encontrar aqui um passo a passo mágico, não, porque tudo o que eu fiz, tudo que eu vou falar só depende de você mesmo, sabe? Só depende muito da tua força de vontade, do teu foco em guardar, porque não é fácil, ainda mais nos dias de hoje, que as coisas estão muito alteradas, os valores estão lá em cima, o orçamento fica cada vez mais apertado, mas é mega importante você ter um valor reservado para alguma coisa emergente que acontecer. Antes, eu quero te convidar aqui para você que ainda não adquiriu o meu curso de organização financeira, sai do endividamento e os primeiros investimentos, tá pelo preço promocional nesse mês de fevereiro. Então, aproveite a promoção, porque vai ser só esse mês. E o link de compra dele está aqui na descrição do vídeo. Bora lá! Muitas pessoas têm uma falsa ilusão que só quem consegue guardar dinheiro é quem ganha muito. Eu só vou guardar dinheiro quando o meu salário aumentar. Eu só vou guardar dinheiro quando eu tiver um aumento disso. E não é assim. Se você não sabe guardar o pouco que você tem, você não vai saber guardar o muito. Quando eu falo pra vocês sobre educação financeira, a primeira coisa que eu falo é o quê? Muda a mentalidade financeira de vocês. Enquanto você não mudar a sua mentalidade, da forma que você lidar com o seu dinheiro, você não vai conseguir ter liberdade financeira, você não vai conseguir sair daquelas crenças limitantes que, antes de tudo, você tem que ter em mente que para você mudar os teus hábitos ruins que você tem em relação ao dinheiro, você tem que começar mudando a tua mentalidade financeira, a tua maneira de lidar com o dinheiro. Então, se você não colocar na tua mente que você tem que começar a guardar dinheiro hoje com o pouco que você tem, quando for lá na frente que você ganhar um salário de 2, 3 salários a mais do que você ganhou, você também não vai conseguir guardar. Porque a gente tem que começar sempre do pouco, a gente tem que começar de agora a criar o hábito de guardar dinheiro. E quando eu comecei a organizar minhas finanças, eu montei esse plano para mim também aprender a guardar dinheiro, que eu não sabia guardar dinheiro, eu tinha alergia a guardar dinheiro, eu não conseguia ver R$1 na minha conta que eu tinha que gastar. Então, além de eu conseguir guardar dinheiro, eu tive que aprender a criar esse hábito. E a primeira coisa que eu fiz para mim conseguir guardar esse dinheiro, eu tive que definir um objetivo. Qual o objetivo que eu quero alcançar? Então, meu primeiro objetivo foi o quê? Eu tinha o objetivo de juntar ao final 10 mil reais. Era esse valor que eu queria, porque aquilo ali ia ser um valor de realização para mim, ainda mais naquela questão que eu tava uma pessoa super endividada. Como é que eu ia ter 10 mil reais livre? Era algo fora do comum na minha vida. Então, esse foi o meu objetivo. E também, gente, além de você definir o objetivo, dê um nome para ele. Para que eu quero guardar 10 mil reais? Então, eu destinei ele para minha reserva de emergência. O meu objetivo final era guardar, era juntar
R$ 10.000 para a minha reserva de emergência. Todo o dinheiro que você vai guardar, dê um nome para ele, porque se você for guardar dinheiro só por guardar, tu vai usar sem qualquer justificativa. Então dá sempre um nome para o dinheiro que você vai guardar. Para minha viagem, para as minhas férias, para material escolar, para realizar meu sonho, enfim. O dinheiro tem que ter um objetivo e tem também que ter um nome para o que você está guardando. E foi isso que eu fiz. A segunda coisa que eu tive que fazer, que foi mega importante, foi parar de me vitimizar e conseguir fazer escolhas, ter que fazer escolhas. Nem tudo que a gente quer, a gente pode. Então eu me vitimizava muito. Tipo assim, eu trabalho tanto, eu não posso comer um lanche, eu trabalho tanto, eu não posso comprar uma roupa, eu trabalho tanto pra isso, sabe? Essas coisinhas que você vai se jogando como vítima da história, e não acaba que você acaba sendo o vilão da sua situação financeira, que era o que eu era. Eu era o vilão, eu era a própria vilã das minhas finanças, sabe? Quando eu parei de me vitimizar, de me responsabilizar pelos meus problemas financeiros, as coisas começaram a melhorar. Além disso, eu tive que abrir mão de muitas coisas, porque não tinha como eu ter aquela vida desregrada que eu tinha, se eu tinha esse objetivo de guardar esse valor, se eu tinha o objetivo de sair das dívidas. Não tem como, você vai ter que abrir mão para sair do caos financeiro de qualquer forma, e para você juntar um valor, você também vai ter que abrir mão de algumas coisas. E o que eu tive que abrir mão? Eu tive que abrir mão de ficar presenteando as pessoas, presenteando Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, Páscoa. Eu tive que abrir mão disso, eu tive que abrir mão de sair com os amigos demais. Se você toda semana tem lazer, tu gasta lá 200, 300, 400 pro teu lazer, não sei, dependendo do que você faz. Por que tu tem dinheiro pra gastar aquele lazer aí toda semana? Porque você não tem R$ 50 pra guardar na tua conta pro teu objetivo final, pra guardar aquele dinheiro. Então, assim, eu tive que ter escolhas, eu tive que aprender a escolher. E com isso, eu tive que abrir mão, sabe, dos meus luxos. Então, se teu salário é reduzido, você quer guardar um valor, começar a guardar um valor para tua reserva, para alguma coisa, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Nem tudo que a gente quer, a gente vai ter naquele momento. Eu tenho pessoas que não conseguem guardar R$ 50 para reserva de emergência porque quer ficar comprando livro, quer ficar comprando produtos de cabelo de última geração, quer ficar comprando papelaria porque é viciada em papelaria. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Enquanto você não aprender a abrir mão disso, não entender que tu tem que passar pela dor para poder você conseguir alguma coisa na vida, você não vai conseguir. Então você tem que abrir mão de certas coisas. A terceira coisa, eu tive que fazer renda extra. Eu comecei a fazer renda extra para sair do endividamento, né? E além de fazer renda extra, eu aprendi a monetizar meu conhecimento. Naquela época, como foi que eu monetizei o meu conhecimento? Eu sempre fui uma boa cozinheira e aí eu comecei a fazer comida para vender no salão. No salão para as meninas, tipo assim, sopa, caldo, creme, bolo do pote, bolo gelado, essas coisas que dava para vender. Lá eu tinha um fogãozinho elétrico, então assim a gente vendia lá para as meninas, foi o que me levantou uma bela de uma renda extra. E algo que eu fiz também, gente, foi começar a dar curso. Eu sou cabeleireira formada, na época eu tinha loja da rua, hoje não trabalho mais como cabeleireira, mas eu tinha loja. E eu era especialista, onde eu moro, especialista em alisamento capilar. Eu aliso um cabelo como ninguém. E aí aquilo ali despertava muita curiosidade de outras pessoas da área da beleza também, ainda mais aqui onde eu moro, que tem muito salão. E eu comecei a dar workshop, curso de um dia, sabe, de alisamento. Eu comecei a dar curso para as meninas presencial aqui. Aí eu montava uma equipe de 2 meninas, porque o salão era pequenininho, não tinha 2 lavatórios, então 2, 3 no máximo, e eu passava o dia dando curso. Na época eu cobrava R$ 150 por menina, sabe? Isso eu tô falando de 2019, mais ou menos, assim. E aí eu comecei a tirar uma renda disso, porque eu comecei a monetizar meu conhecimento. Então, assim, é uma dica também. Tem alguma coisa que você trabalha, que você entende muito bem? Procura formas de monetizar isso. O número 4, eu tive que fazer um orçamento minimalista. O que é um orçamento minimalista? É reduzir todas as despesas extras que eu tinha. Então, eu tive que reduzir as despesas ao máximo e ficar apenas com aquelas despesas essenciais do mês, que não tem como não ter. Que é a alimentação, o meu aluguel, a luz, a água. Eu reduzi bastante a parte de lazer, eu reduzi bastante cervejinha, ficar comprando cervejinha para levar em casa. Eu reduzi lanches quase 100%. Então, tive que passar por essa redução e criar meu orçamento minimalista. Como que você faz isso? Você faz um rastreamento das suas despesas mensais e vê o que você pode viver sem, o que dá para diminuir. Ali você vai criando o teu orçamento minimalista, né? Vai ali dando prioridade realmente só para aquilo que é necessário.
É o que eu falo pra vocês, se você quer conquistar algo, você vai ter que fazer por onde conquistar. Só tem como conquistar alguma coisa, gente, ou ainda mais em relação a dinheiro, ou cortando gastos ou aumentando a renda. Não tem outra fonte ainda se não for dessa forma, entrar mais dinheiro ou tirar dinheiro, né, de onde tá ali o teu orçamento. Aí no caso, eu fui fazendo as duas coisas, eu acrescentei renda extra e eu diminui minha despesa o máximo possível. A quinta coisa que eu fiz, eu tive que determinar o limite de gastos para minha alimentação, para o meu lazer, para padaria. Foi aí quando eu conheci o método dos envelopes e é o método que muda a vida de todo mundo que coloca em prática. Muda, gente. Eu sei, hoje em dia você pode falar, mas eu tenho Pix, sabe? Mas não tem como você ter o dinheiro na mão e você direcionar ele nos envelopes e você fazer por onde seguir aquele método dos envelopes. Você não sabe o que é isso, vou deixar o link que eu explico aqui embaixo. Mas o método dos envelopes salva muitas pessoas. Eu já dei mentoria para pessoas de patamar alto, sabe? Que trabalha que é servidor público, que só conseguiu organizar a vida financeira quando começou a utilizar o método dos envelopes e com dinheiro vivo. Tudo bem, tem coisas que o Pix ele agiliza muito, como é a parte de você fazer um pagamento de cartão de crédito, um pagamento de um boleto, agiliza muito, você não precisa ir no banco. Mas quando eu converso com as meninas, que eu dou mentoria, eu falo, aquele dinheiro de pagar o cartão, tu sabe que aquele valor, tu deixa lá só pra isso. Não utiliza para mais nada. Agora, dinheiro que tu vai no mercado, vai pro teu envelope do dinheiro do mercado. Aquele coisa que você vai ter um lazer, pega do dinheiro do envelope do lazer, saca o dinheiro e coloca no envelope do lazer. É uma das melhores maneiras de você conseguir direcionar bem o teu dinheiro. Até porque quando tu tem o dinheiro em mãos ali, que você monta teu orçamento, você define o teto de gasto para aquelas despesas, você vai pegar os envelopezinhos, vai colocar o valor definido neles, você consegue ter um controle melhor e maior do que se você for usar cartão de crédito, se você for usar só o Pix. Tem esses dias que eu até me assustei, teve uma seguidora aqui que falou que pegou, acho que foi um empréstimo de 6 mil, uma coisa assim, pegou um empréstimo no valor alto e só pagando o débito e fazendo Pix, o dinheiro sumiu e o que era para ela fazer com esse dinheiro ela não fez. O dinheiro some, meu amor. Se você não tiver um controle, o dinheiro vai sumindo, tu vai fazendo Pix aqui, uma coisa ali. Então a melhor forma de você começar a organizar suas finanças é colocando o dinheiro no envelope. Eu não conheço forma melhor de você conseguir direcionar teu dinheiro. A sexta dica, gente, é conversar com quem mora com você e envolver essa pessoa nisso. No caso, meu marido, ele era muito irredutível com a organização financeira, foi muito difícil eu conseguir convencer ele, mas eu tive que ter uma conversa bem séria com ele. Olha só, a gente tem que chegar num acordo. Não tem como só eu fazer sozinha ou você não fazer e tudo mais. A gente tem que chegar num acordo. E essa parte de juntar dinheiro foi uma causa, assim, que foi muito difícil convencer ele, porque eu não tinha um hábito, ele muito menos. Eu já tinha conhecimento, já sabia da importância, mas ele não tinha conhecimento. Então, eu tive que criar artimanhas para poder a gente chegar num consenso sem brigar. Porque a pessoa que mora com você tem que se envolver nisso. Se ela não quiser, tudo bem. Aí você vai ter que fazer orçamento separado, você vai fazer o teu e ele vai fazer o dele. Mas é uma coisa chata no relacionamento. Então, se ele conseguir entrar com você nessa, é bem melhor você conseguir conversar. Eu e o Orlando, a gente sempre pagou as contas juntos, desde a gente se conheceu. A gente pegava nosso salário, juntava, sempre pagava as contas juntos, né? Nunca teve problema com isso. Agora, a parte de juntar, ele não conseguia juntar nada, assim também como eu não conseguia. Mas quando eu fui conseguindo, ele ficou sem conseguir. E aí eu tive que conversar com ele e assim, hoje a gente consegue, graças a Deus. Mas a gente tem que envolver quem tá ali no nosso meio também, que faz parte do casal, né? Tem que crescer juntos. E a última dica que eu vou dar pra você, não espera sobrar pra guardar. Começa aos poucos. Eu fui montando esse valor que eu consegui chegar nos 10 mil aos poucos. Eu tive que pegar esse objetivo, né, que era o meu objetivo final, era 10 mil. Tive que dividir em meta. Então, minha primeira meta era atingir o marco de 100 reais juntos. Cara, 100 reais é pouco, Magra, rapidinho eu consigo. Que bom pra você. Na minha situação, naquela época, era impossível. Eu tô falando para pessoas que têm orçamento mega apertado, que ganham pouco, ganham um salário mínimo. Era impossível. Então, quando eu consegui, eu fui juntando aos poucos, eu fui juntando de 2 reais. Todo o procedimento que eu fazia no salão, eu pegava 1 real, pegava 2 reais, já colocava ali num cofrinho que eu tinha no salão, pra mim conseguir juntar isso, sabe? Quando eu consegui atingir o marco de 100 reais, aí eu falei, agora eu vou completar 200 reais. E assim, eu fui aumentando até atingir minha primeira meta, que era 500 reais. Quando eu consegui juntar, eu coloquei na minha conta, né? Sabe que não tinha ainda conta digital, não. E aí eu coloquei na minha conta, que era conta, acho que era Bradesco, se eu não me engano. Coloquei na minha conta. E aí depois, minha meta era juntar mais 500. Só que quando você vai criando o hábito de guardar dinheiro, né? Você vai começando aos pouquinhos, a tua mente já vai funcionando assim. Aí eu não vou gastar esse valor porque é pra mim guardar.
porque eu tô conseguindo, tu vai vendo aquele dinheirinho crescendo, então vai te dando, vai te dando mais foco, sabe? Tu vai criando uma disciplina com aquilo ali, porque tu tá sendo constante. Todo valor que tu pega, tu tira um valorzinho pra guardar. Então, se você não consegue tirar R$100, tira 50, não consegue tirar 50, tira 20. Pega teu objetivo final, o valor final que você quer, divide em metas. E aí você pode montar até no papel mesmo essas metas, ó, primeiro R$500, 500, até tu conseguir os 10 mil, né? Vamos supor de 10 mil, tô dando um exemplo do 10 mil que era o meu objetivo. E ali, quando eu consegui juntar 500, já fui dando um X no 500. A minha segunda meta era o quê? Juntar mais 500 para fazer R$1.000. Aí já foi dando um X quando eu fui conseguindo. E assim que eu fui conseguindo juntar os 10 mil. Quando eu consegui fazer o marco, gente, de R$5.000, eu chorei. Porque foi assim, era algo para mim que era impossível. Poxa, eu era uma pessoa ferrada financeiramente, toda endividada, toda... Não pode nem falar palavrão aqui, mas encharcada de dívida, não tinha R$1 pra comprar nada, pra gastar com nada, e eu ter um valor positivo na minha conta de R$5.000 foi algo. Então, pra mim chegar dos 5 mil pra chegar aos 10 mil foi muito mais fácil do que eu conseguir chegar nos primeiros R$500. Vocês acreditam? Porque pra mim chegar nos R$500, eu tive que criar o hábito de guardar o dinheiro, que eu não tinha esse hábito de guardar dinheiro. Então, o primeiro sempre vai ser mais difícil. Por quê? Tu quer usar pra alguma coisa, aí aparece aquela coisa, porque tu tá mudando teus hábitos de consumo, porque tu vai mudando, gente, tu vai mudando tua situação financeira, tu vai mudando também, é uma mudança de dentro pra fora. E ali você tá criando novos hábitos. E aí eu via um lanche com fome, queria comprar, falei, eu não posso gastar. Eu via um negócio, um aplicativo, eu queria comprar, mas eu não posso gastar. Alguma coisa quebrava em casa, aí eu tô com aquele dinheiro lá, né, tá lá. Não, calma aí, que eu ver se eu consigo fazer aqui uma renda extra pra poder pagar o conserto disso. E aí eu tive que dar meus pulos. Mas assim, só dependia de mim. Se eu conseguir juntar esse valor de 10 mil ganhando pouco, foi devido a muito esforço, muito foco, muita disciplina, que eu tive muito trabalho, que eu tive que trabalhar muito, eu tive que fazer muita renda para acrescentar renda naquele valor, eu tive que diminuir minhas despesas o máximo mesmo, viver só mesmo com o básico para poder eu conseguir, como tudo na vida, né? A gente não consegue nada fácil, não é fácil para ninguém, ainda mais quando a gente é baixa renda, as coisas se tornam muito mais difíceis. Obrigada por tudo. Beijo gigante no coração de vocês. Estou aqui derretendo de calor, que tá quente pra caramba. Um beijo gigante, até o próximo vídeo. Tchau!